Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada para todos. E a palavra de hoje que eu vou deixar está escrito no livro de 1 Samuel 3, verso 12. Essa palavra fala da morte de Eli e toda a sua família e a perda de uma guerra. E toda a nação, o povo de Israel, teve muitas perdas, muita morte. E essa palavra fala da desobediência de um líder, de um pai de família, aonde a palavra fala que os filhos deles, de Eli, era sacerdote, trabalhava no templo e vivia em rebeldia. A palavra fala que os filhos de Eli trabalhava no templo, eles eram responsáveis para administrar a chegada das ofertas para Deus que o povo ia levar, que o povo trazia até o altar para ser queimada. E a palavra fala que quando chegavam essas ofertas, eles já tinham as partes das ofertas que eles podiam tocar, mas a palavra fala que eles cresciam o olho, pegavam as melhores partes antes de oferecer, o povo oferecer aquelas ofertas para Deus. Eles iam e tiravam as melhores partes. E Deus mandou um aviso para o pai deles, que era Eli, o sacerdote daquela época, que comandava o povo de Israel. E a palavra fala que Eli não se importou de corrigir os seus filhos. E a palavra fala que eles começaram a fazer coisas erradas. Além disso, eles começaram a fazer outras coisas erradas. E a palavra sempre vinha de Deus para o Eli consertar a sua casa, pôr em ordem, e ele não se importava. A palavra também fala que os filhos de Eli, eles ficavam ali na entrada do templo, as mulheres que ficavam ali na entrada do templo, trabalhando, os filhos de Eli, que era sacerdote, eles ficavam prostituindo com essas mulheres que trabalhavam na entrada do templo ali, cuidando do templo, limpando o templo. Eles prostituíam com elas. E Deus mandou um aviso para o profeta Eli. E a palavra fala que o sacerdote Eli, ele não se importou de pôr em ordem, e Deus mandar a ordem que Deus mandou para ele coloca em ordem a sua casa, coloca em ordem as coisas, a sua família, manda eles parar de fazer o que está fazendo, senão vou matar. O Senhor falou que ia matar os filhos dele, ia matar ele, ia matar toda a família dele por causa da desobediência. E Eli falou: que seja feita a vontade do Senhor. Ele não se importou de pôr em ordem as coisas, deixou aquilo ali romper e romper, até chegou o tempo de Deus cumprir as ameaças que ele fez. E a palavra fala que houve uma guerra, o povo de Israel e os filhos de Eli foi guerrear junto com o exército nessa guerra. E nessa guerra, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, estava no templo. E os filisteus, eles venceram essa guerra, matou os 2 filhos de Eli nessa guerra. E no mesmo dia, também veio um homem avisar para Eli que tinha morrido os filhos dele e que a Arca da Aliança tinha sido tomada pelos filisteus. No mesmo dia que chegou essa notícia para Eli, quando ele ficou sabendo que a Arca da Aliança tinha tomado, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Tudo por causa da desobediência, porque ele não obedeceu, não quis consertar as coisas.
Então, muitas vezes, Deus dá aviso, Deus fala, põe em ordem a sua casa, corrige teus filhos, faz o que é certo para ter mudança, mas muitos não querem dar atenção. Muitas vezes Deus vem a um pastor e fala: coloque em ordem a minha casa, cuide de minhas ovelhas. O pastor não liga. E quando as coisas ruins vêm, muitas vezes até nós mesmos, às vezes estamos fazendo coisas de errado e Deus manda um aviso e nós não colocamos a nossa vida espiritual no altar. Quando o vento vem, assopra, se nós não estar firme na rocha, nós caímos. Então, tudo isso faz parte da desobediência. Então, eu vou deixar aqui os versículos que provam o que eu estou falando, que não é nada inventado por mim mesmo, mas está escrito na palavra, que é no livro de 1 Samuel, versículo 12. Vou deixar aqui alguns versículos para que todos venham entender. A palavra fala assim: um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo de batalha ante Siló e chegou lá no mesmo dia para mostrar a sua tristeza. Ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Eli estava sentado numa cadeira perto da entrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a Arca da Aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou: que barulho é esse? Então o homem correu para contar as notícias a Eli. Eli estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse: eu fugi da batalha hoje mesmo. Vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O povo de Israel fugiu dos filisteus. E respondeu o mensageiro: foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos Ofni e Finéias foram mortos, e os filisteus tomaram a Arca da Aliança. Quando ouviu falar na Arca da Aliança, Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo, por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel 40 anos. Aqui está a palavra onde eu comecei ministrando, falando a situação de um homem desobediente, onde chegou vários avisos para colocar sua casa em ordem, para ajeitar as coisas, e ele não deu crédito. E chegou o momento de Deus cumprir o que ele tinha falado. E a palavra fala que no mesmo dia morreu seus filhos, morreu Eli, e morreu muita gente na guerra. Então, a consequência disso não foi só a família de Eli que morreu, que perdeu. Aquela nação inteira que estava ali naquela guerra, uma grande matança. E os filisteus venceu a guerra, porque Deus não quis dar vitória por causa de Eli e sua família. E muitos israelitas morreram. Então, a consequência dos erros que a pessoa comete, muitas vezes não envolve só ele, mas a família toda pode estar envolvida, pode sofrer por causa de uma só pessoa. Então, não é brincadeira.
Fica aí essa palavra de alerta para que podemos ver, parar, analisar se a nossa vida está correta, se nós estamos fazendo o que é certo, se nós estamos colocando as coisas em ordem, ou se nós estamos deixando de lado aquilo que nós deveríamos estar fazendo certo, para que não venha ter consequências graves. Então, que Deus venha nos dar sabedoria, entendimento da palavra, que Ele venha nos mostrar o que nós estamos fazendo, se está certo, se está errado, porque é só Ele que pode nos ajudar, só Ele que pode nos livrar do mal, só Ele que pode consertar o que está errado, e sem Ele nada muda. Sem Ele estar à frente, nada muda. Então, que o Senhor possa nos moldar e nos mostrar onde estão nossos erros, nossas falhas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, abençoa, Pai, cada pessoa que vai assistir esse vídeo, que ela venha parar, analisar a sua vida e corrigir o que está errado na sua vida, para que não venha ter perda, mas que venha avançar cada vez mais. Sou grato ao Senhor por esse dia que está se iniciando, sou grato ao Senhor por essa oportunidade de mais uma vez poder estar aqui, ó Pai, fazendo esse vídeo. Entregue tudo em tuas mãos e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.